Pessoal, novamente, oi pessoal, devido ao timer. Eu queria falar um pouco rapidamente sobre astronomia e o nosso universo. Ele está em expansão, complementando meu vídeo anterior, até que ele vai chegar a um ponto que ele vai desmantelar a própria matéria. Ou seja, se houver o bóson de Higgs, realmente for comprovado o bóson de Higgs, a partícula de Deus, realmente for a partícula de Deus, ela vai travar o universo. E o universo tem duas opções: ele vai voltar e tudo vai começar novamente. Então não houve um criador, as coisas estiveram sempre criadas, tá certo? Agora, se o bóson de Higgs não suportar, o que acontece? Vai desmantelar o bóson de Higgs e fragmentar em N fragmentos menores ainda, e as coisas vão se desfragmentando também cada vez mais. E também não houve um criador, as coisas vão sempre na verdade existir. Então você tem a possibilidade senoidal, se o bóson de Higgs, a partícula de Deus, segurar a rarefação do universo, que está em expansão em 3 graus acima do zero absoluto, que é menos 273 graus Celsius mais 3 graus Celsius, então o que acontece? Se realmente o bóson de Higgs se desfragmentar, ele não é o bóson de Higgs. Se ele não se desfragmentar, ele vai atrair novamente o universo. Então o universo vai expandir e contrair pela partícula de Deus, numa senoide, tá? Ou então ele vai cada vez mais se desfragmentar para sempre. A Bíblia narra, estou fazendo uma comparação entre a religião e a ciência, porque a Bíblia narra que existe o terceiro céu, realmente existe um terceiro céu que está em expansão. Mas para os criacionistas existe um Criador. O Criador na verdade, o que criou tudo, trouxe à existência aquilo que não existe. E a gente consegue ver isso pela fé, tá certo? Se não for pela fé, a gente não consegue ver isso. E dirigindo a fé para um sentido bom. Para os não criacionistas, eu estou falando para os dois, ou seja, ou o universo vai ficar indo e voltando, como numa senoide, tudo vai haver sempre um recomeço, ou o universo vai sempre se desfragmentando, tá certo? Ou seja, nós teríamos que, para provar isso, e isso de certa forma não provaria ou deixaria de provar a existência de Deus. Por que isso não provaria ou deixaria de provar a existência de Deus? Porque esse copo, por exemplo, o plástico é produto do petróleo, que já existe há milhões de anos. Então o que acontece com esse plástico? Esse plástico ele não foi criado, ele foi formado, é diferente. Agora as moléculas, se foram criadas, existe um Deus. Se elas não foram criadas, não existe Deus, e as coisas sempre existiram. Numa desfragmentação do bóson de Higgs ou numa compactação, e tudo retorna ao início pela compactação do bóson de Higgs, a partícula de Deus. O fato de ter esse nome, partícula de Deus, não quer dizer que acreditemos em Deus, alguns. E o fato de ter esse nome, partícula de Deus, quer dizer que acreditam em Deus, outros. Ou seja, a única maneira de vermos a Deus é pela fé, tá? Que é a certeza daquilo que não se vê e se espera. E a fé para boas obras, ok? Eu creio em Deus pela fé, na certeza daquilo que se vê e não se espera. Porque pela física, a física mostra que ou o bóson de Higgs vai ser descompactado, ou o bóson de Higgs vai tracionar o quê? A força escura, que está sendo descoberta agora, ok? Então eu quero falar que não estou falando de religião, futebol e política, creio em Deus, respeito também os que não creem e todas as outras religiões, mas eu quero dizer que o fundamento do ser humano é fazer o bem, isso é o que eu acho, que é a melhor de todas as religiões, tá? Apesar de eu ser cristão e fazer uma convicção entre o catolicismo, os evangélicos e o judaísmo. Eu acho que uma tem a ver com a outra, na minha opinião pessoal. Mas eu não estou falando aqui de religião mais, eu estou falando aqui de física.
Então, pela refração do universo, pode descompactar o bóson de Higgs ou não. Se não descompactar, ele vai ser retraído, ele vai ter força suficiente, a massa vai ter força suficiente para compactar o universo. E isso vai se tornar uma senoide. Ou seja, vai para o futuro, volta, passa tudo de novo. Vai para o futuro, volta e começa tudo de novo. Passador, então vai sempre o futuro desfragmentando tudo e virar o fim, que é também o que está narrado na Bíblia no final. E um dia virá o fim, depois do tempo dos tempos, imensurável tempo dos tempos, tá? Muito obrigado por essa explanação física, mas a nível de física nós teríamos que, para provar isso, construir um tipo de refração nuclear, ou seja, alguma coisa que refracionasse a matéria e visse se ela tem condições de ser realmente toda destroçada ou se ela tem condições de ser de trazer de volta a origem, tá certo? Se ela tiver a condição de ser destroçada, para os que creem ou para os que não creem, a matéria vai cada vez se desfragmentando mais. Se ela tem condições de ser retraída, tudo vai começar novamente. É isso. Então, isso no âmbito físico. Teremos que criar um grande refrator nuclear, ou seja, algum equipamento que provocasse uma refração, um vácuo que tendesse a infinito na matéria, um vácuo tendendo a infinito na matéria. Nós vamos ver se o bóson de Higgs consegue segurar esse vácuo ou não. Se não, destroça cada vez mais a matéria. Se sim, ele retrai a matéria e tudo volta ao início, tá certo? Como uma senoide, tá ok? Então isso no âmbito físico. No âmbito religioso, eu creio pela fé e respeito os que não creem pela fé, tá certo? E não estou falando aqui de religião, futebol e política, estou falando aqui, respeito os agnósticos, estou falando de física. O que precisamos fazer é um grande rarefador, um equipamento que cria uma grande refração no ambiente, para ver se o que aconteceria com o universo ao momento que ele vai se expandindo, se a força escura tem realmente condições de dilacerar a matéria, ou se o bóson de Higgs vai retrair, vencer a força escura e trazê-la de volta. Repetindo, se essa força escura tiver condições de refracionar a matéria, e inclusive o bóson de Higgs, essa força escura vai cada vez fragmentando cada vez mais a nossa matéria. Mas se o bóson de Higgs, a partir de hoje, tiver condição de frear isso, então tudo começará novamente e o universo se contraindo, seria que como nós estivéssemos de certa forma, entre aspas, para um novo início, um novo recomeço, tá? Isso a nível astronômicos, e põe aí trilhões e trilhões de trilhões de quintilhões de anos-luz, tá? 3 pontinhos, trilhões de trilhões de trilhões de quintilhões de anos-luz. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Eu creio, respeitando quem não crê, esse canal é científico. Muito obrigado, um abraço, me permita, vou desligar a câmera.